축복합니다. 사랑합니다. Você já ouviram K-drama? 사랑해. É? Já ouvi? 사랑해 significa te amo. É, 사랑해. Como assim? 사랑해. 축복합니다. É melhor para nós, né? 사랑해. Todos vocês ontem dormiram bem? Ontem tão frio, né? A palavra de Deus de manhã, Provérbios 22, versículos 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Estamos realizando uma conferência sobre a relação entre missão, Brasil e suas regiões, né? O significado de região pode ser chamado de interesse missionário horizontal, né? No sentido de estar interessado em outras regiões que vivem na mesma época. Contudo, também precisamos de atenção missionária vertical também. Cada geração tem maneiras diferentes de compreender o Evangelho. Os estudiosos anunciaram que existem diferenças na forma como a geração dos nossos avós e a geração dos nossos pais e a nossa geração e as crianças, as gerações dos nossos filhos entendem a religião. Dizem que à medida que cada geração passa, o interesse pela religião em si diminuiu na Coreia. O fenômeno das gerações mais jovens que escapam a religião está a acelerar, diminuindo rapidamente. De acordo com a pesquisa recente, atualmente, na Coreia, apenas 22% das pessoas na faixa dos 20 anos e 30% das pessoas na faixa dos 30 anos têm uma religião. A proporção de pessoas religiosas na faixa dos 20 anos está a diminuir quase 10% da cada década. Diminuindo. De 45% em 2004, 31% em 2014, 21% em 2023. Cada vez 10% caindo. Por que esse fenômeno ocorre? Por quê?
A maior razão para não acreditar na religião é não tenho nenhum interesse em religião. 64% das pessoas que faixa dos 20 anos e 53% das pessoas na faixa dos 30 responderam que não estavam interessadas em religião. Nossa, que pena, né? Devido à influência da sociedade pós-moderna, surgiu agora uma geração onde a própria experiência é considerada mais importante do que a religião. E se move de acordo com a sua própria visão do mundo. Pessoas da mesma idade que a minha são chamadas de geração X. Esta é a geração de pessoas nascidas nas décadas de 1960 a 80, né? As pessoas desta geração estão agora na casa dos 40 e 50 anos já, né? Eles são uma geração importante que atualmente impulsiona a economia global. A próxima geração é chamada geração qual? Milenial. São pessoas nascidas nos anos 2000. Esta é a geração que atualmente está na casa dos 30 anos. Agora, a geração dos nossos filhos é chamada de geração Z. Outra palavra, MG. Muitos estudiosos dizem que nasceu uma geração completamente diferente das gerações anteriores. Essa geração G. A geração G tem telemóveis nas mãos desde nasceu. Né? A geração G foi criada pelo YouTube, Instagram, TikTok. Está constantemente exposta a estímulos visuais, muito importante para eles. Embora as gerações anteriores tenham aprendido com os professores, elas são a geração que vivencia a aprendizaram por conta própria através da internet. Eles estão estudando assuntos de interesse de acordo com suas necessidades. Então, são uma geração que não tem nenhum interesse, a menos que seja algo que lhes interesse. Muito diferente, né? A religião pode realmente interessá-los
para eles. O cristianismo tem condições suficientes para atrair a atenção da geração Z. Nós temos interesse para eles, geração Z. Comparado com outras regiões, o cristianismo ensina que só existe uma verdade e não existe outro caminho. Nós falamos, isso é evangelho, né? As histórias de Bíblia ainda são atraentes para a geração Z, que cria lógica através de provas científicas. Eles podem acordar. Em particular, vivemos uma pandemia global causada pelo coronavírus até alguns anos atrás. As pessoas não podiam viajar para o exterior a menos que tivessem sido vacinadas. Era impossível usar transporte público sem máscara. Não podíamos. Para diminuir o contato entre as pessoas, as escolas foram fechadas e nossos filhos tiveram que estudar online por meio de computadores, celulares, por mais de 2 anos. Eles já acostumaram essa situação. As igrejas também foram forçadas a fechar sob controle governo. Não podemos abrir naquela época. Somos pessoas que nos reunimos na igreja várias vezes por semana para adorar, para cantar hinos, estudar a Bíblia e orar. No entanto, todas essas ações foram proibidas para nós. Durante esse tempo, nós e nossos filhos nos acostumamos a adorar onde? Infelizmente, online só. Já acostumados. Já aprendemos que podemos adorar sem ir à igreja. Vivemos a vida toda com a ideia de ir à igreja e adorar todos os domingos. Mas agora nos veio a cabeça que talvez não seja este o caso. Já mudou. Para os nossos filhos, casas, identidades ainda não foram determinadas. As experiências durante esta pandemia terão um impacto significativo nas suas vidas. Que tipo de pais
temos sido para nossos filhos durante a pandemia? Na verdade, as crianças aprendem muito com os pais, seus pais. Que tipo de pais éramos para os nossos filhos durante o período em que pai e mãe trabalhavam online a partir de casa, em vez de irem para trabalho, e as crianças estavam em casa em vez de irem para a escola? As crianças viram nossas pequenas ações, viram como decidimos e como falamos. Eles viram, eles vi. Durante a pandemia, vivemos como verdadeiros cristãos em casa mesmo, todo tempo, ou não? Os modelos mais próximos das crianças são os pais. Nossos filhos veem o que seus pais fazem e como eles falam e os imitam. Eu tenho 2 filhos. Minha filha mais velha é muito parecida comigo em aparência e personalidade também. Ela tem uma personalidade muito ativa. E adora conhecer pessoas. Ela quer conversar com muitas pessoas. Nos filhos mais novos se parece mais com a mãe do que comigo em aparência e personalidade também. Ele tem uma personalidade introvertida e gosta de ficar sozinho no quarto diariamente. Talvez por ser parecido com a mãe, ele é bom em estudar. É? Achei que meu filho não se parecia comigo. Mas com o passar o tempo, me vejo em meu filho. Ultimamente, sempre que me fazem perguntamos teológicas, filosofias, fico surpreso. Essas as perguntas que meu filho me fez na semana passada. Papai, por que Deus permite que as pessoas sofram? Opa! Papai, o universo que é tão grandão, não existe a possibilidade de humanos como nós viveram em outras galáxias? Pai, poderia haver alienígenas, estrangeiros, na galáxia. Opa, pai, quando fomos para o céu, poderemos reencontrar os gatos que criamos? Podemos? Na verdade, essas são perguntas que me fez quando tinha a idade do meu filho. Eu também.
naquela época. Perguntei, meu pai, como assim? Ao fazer essas perguntas, meu filho, quais ter uma longa conversa comigo sobre essas questões, em vez de apenas ouvir minhas respostas. O filho também responde ao interesse teológico do pai. Que bênção! Minha filha, uma estudante universitária, começou a me fazer perguntas esses dias enquanto lia Gênesis, a história da criação, os erros da Noé e as reações de seus filhos após dilúvio registrados em Gênesis, e a história de Jacó e seu filho José. Ela perguntou muitas vezes, hoje em dia, como parecemos para nossos filhos? Último pai, última mãe, somos vistos pelos nossos filhos como pai que vivem como Jesus. Existem histórias tristes de missionários coreanos. A igreja coreana enviou um enorme número de missionários para todos os cantos do mundo. Os maiores problemas para eles foram a adaptação ao ambiente local e a educação dos filhos. Quase todos os missionários, a menos que tenham nascido em campo missionário, experimentam um tremendo choque no campo missionário para onde são enviados. Quase todos tiveram choque cultural. Os missionários devem comunicar-se com outras pessoas em um novo idioma, e não no idioma com o qual nasceram. Os missionários devem viver cada dia adaptando-se a uma nova cultura diferente daquela em que crescerão. E os missionários devem pregar o evangelho na sua língua e cultura. Na verdade, este ambiente é uma situação extremamente estressante para os missionários. E, às vezes, os missionários enfrentam inúmeras dificuldades das quais desejam escapar. Quero escapar essa situação. Muitas vezes pensam, eu também. Os filhos missionários estão expostos às dificuldades que os pais enfrentam. Às vezes, os missionários preocupam-se com o fato de os seus filhos não conseguiam prosseguir adequadamente os estudos se permaneceram em locais remotos com crianças locais. Por isso, separam seus filhos
do seu campo missionário e enviam-nos para estudar no estrangeiro. Infelizmente, contrariamente aos desejos dos pais de lhes proporcionar um bom ambiente para estudar, os filhos missionários têm que suportar o medo de serem separados dos seus pais, completamente sozinhos. Depois de algum tempo, eles protestaram, perguntando: por que meus pais, os missionários, me abandonaram? Por que me abandonaram? Porque meus pais vivem uma vida tão difícil. Por quê? Portanto, entre os filhos dos missionários, há muitos que dizem que nunca se tornarão missionários. Por causa disso. Entre os filhos de pastores, há alguns que dizem que nunca se tornarão pastores também. Victor? Nicolas? Por quê? Quer ser pastor? Então, quando fui para seminário, cerca de 60% dos meus amigos do seminário eram filhos de pastores. No meu terceiro ano de seminário, havia uma aula chamada Aconselhamento em Grupo. O professor e 40 alunos de minha turma tiveram aconselhamento em grupo de maratona, o dia todo. O professor fez uma pergunta aos amigos, filhos de pastores: qual foi a maior dor da sua vida? Uma amiga chorou muito e gritou em resposta à pergunta do professor: foi tão difícil por causa do meu pai. A imagem do meu pai pregando na igreja era muito diferente da imagem dele ficando em casa. Papai não passava muito tempo comigo, nem conversava muito comigo. Para meu pai, os membros da igreja sempre tiveram propriedade sobre minha família. E minha família sempre teve que ficar em segundo plano. Não é primeiro. Papai não estava lá quando precisávamos dele. Meu pai causou muita dificuldade para minha mãe. Todos nós choramos com a resposta da nossa amiga. Que triste. Outros amigos cujos pais são pastores também compartilharam experiências, infelizmente, semelhantes.
Como pais, estamos vivendo bem como cristão agora. Vivemos como verdadeiros cristãos mesmo em casa, sua casa. Como? Se vivermos de forma contrária ao Evangelho de Cristo, nossos filhos deixarão a igreja. Talvez os nossos filhos pensam que o Evangelho não tem influência através de nós e escapam do falso Evangelho. Podemos nos tornar pessoas que impedem a transmissão do Evangelho? Não somos nós, seus pais, talvez aqueles que transmitem aos nossos filhos a nossa desconfiança e decepção na igreja e no Evangelho. O Evangelho deve ser transmitido aos nossos vizinhos, mas também deve ser transmitido para quem? Para quem? Aos nossos filhos, netos, bisnetos. O Evangelho deve ser expandido horizontalmente, mas o Evangelho deve ser transmitido verticalmente. Avô, pais, eu, filho, neto, bisneto, nós precisamos transmitir. Talvez aquele que mais precisam do Evangelho sejam nossos filhos, nossos netos. O que poderia ser mais triste do que isso, se nossa família não fosse o paraíso que desfrutamos na terra por causa do Evangelho, mas sim um lugar como o inferno na terra? Será que estamos nos apondo inconscientemente ao Evangelho em nossas ações e palavras? Por exemplo, evitamos fazer e dizer coisas racistas? Não estamos ignorando os nossos vizinhos pobres e cometendo atos abusivos na frente dos nossos filhos? Não estamos realmente ensinando aos nossos filhos que o dinheiro é uma ferramenta mais útil para a vida nessa terra do que o Evangelho? Provérbios nos ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. A maneira como o apóstolo Paulo pregar o Evangelho significa muito para nós neste momento. Em sua própria carta à igreja de Corinto, ele escreveu sobre como transmitir o Evangelho.
Primeira carta, Coríntios, capítulo 9, versículos 22 a 23. Como assim? Fez-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Para quê? Ganhar os fracos. Fez-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Para salvar alguns. Tudo passo por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Amém? Quando falamos de missões, não podemos usar de métodos de cruzada. Não podemos usar, né? Quando falamos em missões, não podemos usar métodos missionários islâmicos, né? Em vez disso, Paulo escreveu humilhar-se. Paulo decidiu tornar-se fraco por aquele que eram fracos na fé. Se os pais quiserem transmitir o Evangelho aos filhos, devem abordá-lo na linguagem infantil. Se você quiser compartilhar o Evangelho com a geração Z, você deve alcançá-los na língua deles. Após a pandemia na Coreia, o termo igreja online tornou-se plural. Tem um pastor que é um irmão mais velho de quem gosto muito. Já se passaram 4 anos desde que sua igreja foi fundada. No meio da pandemia, ele criou uma igreja. Sua igreja começou no início da pandemia. Claro, o pastor já é famoso na Coreia através de transmissões e quando ele foi pioneiro da igreja, o número de membros tem aumentado até hoje, mas o número de pessoas que adoram online explodiu. Bom! Na verdade, existem cerca de 300 e 500 membros que vão à capela da igreja e adoram aos domingos. No entanto, o número de pessoas que adoram online ultrapassa 10.000 por semana. Durante a pandemia, o número de jovens que não vão à igreja, mas frequentam os cultos online na igreja de um pastor famoso, aumentou significativamente. Espero que a igreja Maranata se torne uma igreja que se comunica com os jovens. Muito importante, muito importante. Uma igreja que possa responder online às diversas questões religiosas dos jovens. E uma igreja que também os
acolha online para aqueles que se encontram em situações de dificuldades de frequentar a igreja. Espero que a igreja Maranata seja a igreja que os jovens e adolescentes queriam frequentar em Santo André, onde está localizada a nossa igreja. Amém? Na verdade, estudei educação cristã na faculdade na Coreia e também me formei em educação cristã no meu mestrado. Quando eu estava na escola, meu interesse era, na verdade, como possa transmitir melhor o evangelho no campo missionário. Pensemos juntos sobre isso. Caminhemos juntos esse caminho de fé. Assim como Deus fez Paulo vestir as roupas dos fracos e pregar o evangelho para trilhar o caminho da salvação de uma pessoa, espero que a igreja Maranata se torne uma igreja que se humilha e compartilha maior interesse pela salvação de uma alma. Amém? Amém? Vamos orar, vamos orar. Vamos orar junto. Um momento, silenciosamente, nós precisamos orar a Deus nos avivamentos da nossa igreja. Como podemos fazer? Nós somos os modelos para nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Vamos orar silenciosamente. Um minuto. Amado Deus, mais uma geração já chegou até nós. O Evangelho deve ser transmitido horizontalmente, mas o Evangelho também deve ser transmitido verticalmente. Por favor, ajude-nos, como pais, a viver pelo Evangelho todos os dias. Falemos e hajamos com o Evangelho. Por favor, dê-nos sabedoria celestial para que possamos criar bem nossos filhos com o Evangelho. Deixe a nossa igreja se tornar um instrumento nas mãos de Deus que possa transmitir eficazmente o Evangelho à próxima geração. Oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Quero apresentar nosso ministério no campo missionário no ano passado. Podemos assistir agora? Não podemos ouvir. Espíritos, Dia dos Pais. Deus abençoe vocês, os pais de seus filhos. Amém.
abençoe. Olá, boa tarde. Parabéns pelos Dia dos Pais. Deus abençoe vocês, os pais de seus filhos. Amém. Aqui tem bichinhos, entendeu? Pois isso é a própria vontade de Deus, o único nosso Pai verdadeiro que nos ama. Então, a palavra de Deus essa tarde. A palavra de Deus essa tarde. A palavra de Deus essa tarde. Mover os corações do teu povo. Aperta para ver se vai. Estou conseguindo dormir, ó, já melhorou, você já tirou. Olá, família abençoada. Sim. Vamos. Salvar, de libertar, Senhor. Hoje é o primeiro dia do ano novo. Então nós precisamos comprar mais. Gente, essa aqui. Quase 300, 400 pessoas esperando receber doação. Ouvirá a voz de Jesus, o bom pastor. Amém? Hoje é muito calor. O que pensar? Está chovendo, mas não podemos parar nosso ministério. Que chuva! Então, a palavra de Deus essa tarde, João, capítulo 4, versículo 24 até 26. Tudo bem, meu irmão? Deus abençoe grandemente. Tá precisando de grade, pode comprar veia mesmo, ferro velho. sim. Colocar aqui, ó, para as crianças não cair. É. Tem que fazer um amigo que me ama. Seu nome é Jesus. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Deixa na casa da Rosa, não leva Mostra aí essa perna pra ela. Olá! Olá. Bom dia! Bom dia. Sou o pastor Jeremias. Sou a doutora Jasmine. Tudo bem? Tudo bem. A gente está aqui no consultório filantrópico, dentro da Igreja Presbiteriana Penha. Já passou a ouvir por exame? Não tá, não. Tá normal. Tá normal? É gordura também, mas outro tipo de coisa. Boa noite, mais refugiados chegaram a este aeroporto hoje. Atualmente, mais de 170 pessoas estão aqui.